Boa noite, começando mais um Área Live. Hoje são 6 de outubro, edição especial do Área Live. Hoje é quinta-feira, estamos fazendo uma edição especial por conta do assunto e por conta da nossa convidada. Eu acho que vocês aí no Brasil já sabem que tem a Semana Criativa de Tiradentes e a gente vai falar sobre esse assunto porque ela está começando a acontecer, ela vai acontecer esse mês, do dia 20 ao dia 23 de outubro, em Tiradentes, Minas Gerais. E aí eu chamei uma das idealizadoras desse evento, que já está na sexta edição, que é nada mais, nada menos que Simone Quintas. O mercado todo já sabe quem é ela, mas para os desavisados de plantão, é uma das jornalistas mais importantes do país quando o assunto é design, né? E aí vou chamar a minha querida Simone, que já está lá a postos em Belo Horizonte. Só um momento. Simone já aceitou nosso convite. Simone Quintas, bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora com você aqui. Que bom, que bom. Que bom. Olha, Tô, eu vi você de Belo Horizonte, eu estou em Tiradentes, não estou nem em Belo Horizonte. não, eu falei Tiradentes em Minas Gerais, né? É, e tudo bem? Tudo ótimo. Olha, quanto tempo que a gente não se vê, né? Nossa, estava aqui, né, até um pouco antes pensando, né, como nessa vida aí louca a gente se cruzou aí nos eventos, né, mas foi em A algum gente estava momento falando, a da gente louca da estava vida. falando isso mais cedo, né? Daquela Oi, turma boa que se exata- reunia durante os eventos, né? Aqueles eventos inesquecíveis, como eram os da Fábrica da Bertolucci, Museu da Casa Brasileira, quantos prêmios é, Museu da Casa Brasileira a gente cobriu, né? E presenciou, né? nesse mercado de decoração que eu já não tenha feito cobertura, né, nós, né, Nós verdade. todos, né? Você é um pouco mais que eu, porque você foi uma grande editora das revistas, né? Você é muito importante nesse mercado, né? Acho que você ajudou a escrever a história desse mercado de certa forma. Eu estava falando aqui para os meus desavisados de plantão. Tem sempre um que não sabe. Saber mesmo, né? Na verdade, acho que é porque eu fiquei muito tempo, né? Fiquei 20 anos trabalhando em revista. É uma vida, né? Eu comecei menina, assim, adorei, me identifiquei e nunca imaginaria, assim, tenho irmã arquiteta, mas nem foi Olha que por aí, legal. foi que me jogou nesse mercado e eu adorei, adorei. Nunca Ah, mais saí. o pessoal já sabe que você é jornalista, né? Mas quando que começou? Quando é que o bichinho do editorial te mordeu? Né? Como é que eu queria que você falasse um pouquinho da tua formação acadêmica. A gente sempre começa com esse assunto, né? Quando é que você se formou? Por que que você escolheu jornalismo? As pessoas têm essas curiosidades assim. Eu escolhi jornalismo muito nova, assim. Na verdade, eu tinha dois assuntos que eu adorava, que era bicho e jornalismo. Eu achava o máximo ser jornalista, eu via na TV, assim, eu falava, eu quero ser isso, ou eu quero ser veterinária. Nada a ver, né? Veterinária com jornalismo. Porque eu Ah, gosto muito de normal, bicho. normal. Aí eu falei, bom, aí depois me caiu a ficha que para ser veterinário você não tem que só gostar de bicho, né? Você tem que operar o bicho, tem que dar vacina no bicho. Eu falei, eu acho que essa parte acho que eu não vou gostar Eu vou muito, não. pular. Bem, acho que eu vou ficar só na parte. E aí sobrou jornalismo, eu cheguei a fazer naquela, não sei nem se faz hoje em dia, mas eu cheguei a fazer aqueles testes vocacionais e tudo realmente dava jornalismo. E hoje eu tenho, aquela época eu não tinha, mas hoje eu tenho a certeza de que eu escolhi jornalismo porque eu adoro conversar, eu adoro conhecer gente, adoro, adoro. É, Então, eu acho que é por isso, por vontade de conhecer pessoas, assim. Aí eu comecei a carreira que eu falava que eu queria ser jornalista da área de economia. Não sei de onde eu tirei isso. Faço essa graças nunca, a nunca. Deus. Nunca colou nada. Eu não sei nem por que que eu tirei. Depois eu achava que eu queria cobrir guerra. Meu Deus. Também nada. Eu tive várias passagens. E aí tem uma que eu não fiz, que é uma parte que eu adoraria ter feito. Essa eu confesso, é uma lacuna que ficou, que era escrever sobre música. Eu adoro música.
Ah, mas dá para fazer ainda. Você tá numa terra que é de músicos, de grandes compositores, grandes músicos, né? verdade, É, a lacuna na carreira é essa, mas de resto, cair sem querer, cair na decoração. você caiu na decoração, não foi uma escolha, foi por acaso? A Cília Curioso. tem até foi muito engraçado, foi engraçado, assim. Eu tinha trabalhado na Folha, né, nesse jornalismo diário, naquela loucura, assim, e eu lembro que daí eu saí da Folha, porque fui trabalhar numa assessoria de imprensa de uma montadora de carro, de veículos, que eu não gostei, porque na época eu não gostei de trabalhar assessoria, eu gostava de redação. E aí eu saí, não aguentei ficar muito tempo, saí, eu fiquei em casa olhando as revistas de decoração e eu olhava e falei assim, nossa, deve ser muito legal trabalhar nessa redação, né? Só ver coisa bonita. Eu tinha acabado, acho que eu estava traumatizada com o jornal, porque eu cobria o dia a dia, né? E é muito heavy, né? E aí eu falava, só ver coisa bonita, deve viajar, acho que esse lugar, acho que trabalhar em revista de decoração deve ser muito bom. E aí, foi assim mesmo, nessa ingenuidade. Aí um dia eu bati literalmente na porta lá da Casa e Jardim, sem marcar, sem nada, apareci lá. E, curiosamente, assim, tinha acabado de sair uma editora de lá. Tava com Olha, a vaga, aquela coisa de destino mesmo. Eu bati, assim, sei lá, no dia seguinte que a pessoa saiu. olha que bacana. Aí, enfim, aí acabou o destino, acabou me colocando na Casa Jardim. Mas foi uma coisa, assim, de um dia de bobeira em casa, olhando a revista com uma amiga arquiteta. Eu falei, nossa, deve ser muito bom. E, e na Simone, tem alguém fazendo uma pergunta aqui? A Valéria Lima DV. E os cupons dos eventos? Eu não entendi isso. É porque hoje, Acílio, hoje foi o É. dia que deu as inscrições para a Semana Criativa, para o festival. Ah, E aí teve alguns que eram realmente menos vagas, algumas atividades que eram poucas vagas mesmo, aí lotaram. Mas, enfim, quem quiser ainda, enfim, cortando aí a história, a gente nem falou de é. Semana Criativa, mas respondendo essa pergunta, é só entrar no site da Semana Criativa de Tiradentes.com.br. Lá tem as descrições de todos os eventos e os eventos que precisam de inscrição prévia. Tá lá um botãozinho que é só clicar, cai no sync. Maravilha, maravilha. E aí você ficou foram quantos anos de Casa e Jardim, Simone? Então, Casa e Jardim Porque eu te conheci, você era editora da Casa e Jardim, quando eu te é, conheci. pela verdade, eu nem lembro. Eu acho que eu entrei como repórter, depois fui para editora, e depois, os últimos 8, 10 anos, eu fiquei como diretora lá de redação. Quando você me conheceu, provavelmente eu já estava lá na direção da revista, porque saí de lá no final de 2016, para montar já em 2017 a Semana Criativa. E a Casa Então, Jardim foi uma revista que marcou época, né? É uma das revistas mais importantes que teve, assim. Dentre Casa Cláudia, Casa e Jardim, acho que a, a revista da Olga Creu, que foi importantíssima, né? tem a AD, tem várias revistas É, assim, vários saudade. importantes, né? Eu acho que a Casa Jardim tinha uma importância, tem, né, ainda, porque ela era a primeira revista de decoração, né, é a primeira revista de decoração, né, de arquitetura do Brasil. Então, ela tinha essa importância histórica, né? Quando alguém ia fazer alguma pesquisa, a gente recebia muito pedido de ir no nosso CEDOC, lá no nosso centro de documentação, porque realmente tinha publicações assim de grandes arquitetos, tudo mais, quando alguém queria fazer alguma pesquisa disso, até os anúncios, sabe, do Móvel Z, do Móvel Z do Zanini, dos lançamentos do Sérgio Rodrigues, tinham coisas maravilhosas assim da década de 50, 60 lá. Então, acho que a Casa Jardim tem essa força, né? Mas. É, E era muito legal quando o mercado tinha muita revista de decoração, porque tinha aquela concorrência boa, sabe? De ficar olhando as é, capas. Quem tá com a aquela capa aquela concorrência gostosa, né? Eu lembro, a gente se reunia nos eventos e era um clima de amizade, né? boa, Todo mundo. Eu estava aqui lembrando do Johnny, que era produtor, da Simone, produtora, que é minha amiga até hoje, e todos, né? Regina Galvão, Pedro Ariel, toda essa galera, né? foi E muito. Que trouxe muita gente boa, assim, para esse mercado de decoração. Muito jornalista, né? Revelou muita gente bacana mesmo. muita gente bacana, e dessa área de decoração era muito bom, né? Assim, eu lembro das festas
na fábrica da Bertolucci, que eram maravilhosas, né? A gente se divertia muito naquilo. Já tem. Eu saí de São Paulo, né? Não tenho acompanhado, mas acho que os eventos continuam ainda bombando bastante. Com outro perfil. Eu saí de São Paulo também já tem um bom tempo, acho que na mesma época que você, né? Voltei para Brasília e agora estou aqui no exterior. E aí meio que a gente perde, né? E também as coisas deram uma enxugada em tudo, né, Simone? A gente está vendo que. Mais influenciadores, muitos jornalistas migraram também, né, para influência digital, mas ainda está assim, são as mudanças, os ciclos, né? São as mudanças necessárias que irão acontecer em tudo, né? Sempre tem tecnologias novas. E aí você resolveu sair da grande São Paulo, dos grandes eventos, para ir para o interior. Por quê? Nossa, assim, quando me perguntam, hoje em dia eu acho que isso soa menos estranho do que soou, né, lá em 2016, 2017, na verdade, quando eu mudei, porque todo mundo achou uma loucura, né, sair de São Paulo e vir para uma cidade que tem 7.000 habitantes. Como você disse ontem na live, um condado, né? Tiradentes é um condado, né, e eu brinco que esse número de habitantes deve ser a mesma quantidade de moradores do Copan, quase, porque eu acho que o Copan tem 5.000, aqui tem 7, né, então... Mas assim, não teve um motivo só que me fez vir para Tiradentes. Foram vários, né? E não foi uma decisão do dia para a noite também. Foram alguns anos de vontade de mudança de vida mesmo. Então, assim, tem vários aspectos. Assim, era uma vontade mesmo de morar, experimentar morar num lugar mais tranquilo. Quando eu vinha muito para Tiradentes, me identificava muito com a cidade, tinha muito desejo de morar aqui. O condado, né? Aí voltando para a história do condado, tinha esse movimento que estava rolando, né? Que acho que você me ouviu falando sobre isso, o movimento que estava rolando naquele momento, que está até hoje, felizmente, de muitos designers trabalhando junto com artesãos. Então, assim, não que isso seja uma coisa de agora, isso já vem da Janete Costa, isso Já vem tem um certo tempo, né? certo tempo, mas teve um momento que isso deu uma parada, deu uma sumida, né? Que eu acho que veio aquela fase ruim de uma desvalorização do artesanato, e aí, de repente, isso começou a voltar com vários designers, né, fazendo pequenas ações, como o Marcelo Rosenbaum, em Várzea Queimada, lá no Piauí. Aí teve o Sérgio Matos, que também Sérgio estava fazendo Matos. coisa com comunidades indígenas. Estava começando a rolar esse novo movimento, essa nova onda, que eu achei incrível, assim. E eu tinha muita vontade de alguma maneira, fazer parte disso. Não sou designer, não desenho nada, sou só jornalista mesmo, mas vontade de estar nesse bolo, sabe, de alguma maneira. E aí o jeito que eu conseguia estar no meio era divulgando, né, na revista, mas eu queria estar ali, queria estar no dia a dia. E eu lembro do Marcelo uma vez comentar, né, porque ele fazia aquelas caravanas, né, para esses projetos. Ele falava, vamos, eu falava, não posso, eu tenho que ficar aqui na redação, não tem como eu ir. E aqui foi me dando, assim, uma vontade, sabe, de fazer alguma coisa. Eu sempre gostei demais de artesanato, sempre gostei demais de design. E aí eu acho que esses dois assuntos foram cruciais, assim, para eu ir formulando uma semana criativa. Já frequentava Tiradentes. Tiradentes é uma cidade que, embora seja muito pequena, ela recebe muito festival. Então, aqui tem festival de gastronomia, de fotografia, de cinema, do que você pode imaginar. E a É uma cidade cidade, histórica, né? Também é importantíssima. exatamente, tombada. Então, ela tem toda uma estrutura de hotéis já pronta, já tem muitos restaurantes, né? E com toda aquela pegada mineira, né? Do jeito de receber, né? Do bem receber mineiro, né? Que Exatamente, é, que é com comida e afeto. Eles têm isso, né? tem isso, assim, não tem quem não se sinta acolhido, né? E É, aí foi esse bando de festival acontecendo aqui, nenhum voltado para artesanato. Curiosamente, porque é uma cidade, Minas Gerais de uma maneira geral, mas Tiradentes e aqui o entorno todo em si tem muito bons artesãos, muitas pessoas que têm uma habilidade incrível com as mãos. E eu falava, pô, não é possível que não tem. Não devo estar vendo, deve ter algum um festival aí voltado para artesanato. E aí foi isso que rolou, Acílio, foi mil coisas ao mesmo tempo, sabe? Mil oportunidades ao mesmo tempo, de
a vontade de vir morar numa cidade pequena, a vontade de trabalhar com artesanato e design, e uma cidade que já tinha toda essa estrutura pronta para se fazer um festival, né? Um festival que fugisse, porque eu não queria fazer mais um evento de decoração em São Paulo. Já tem um monte que funciona, que está tudo bem, né? Não queria ser mais um no bolo, eu queria realmente fazer uma coisa nova, né? Que não tinha em lugar Entendi. nenhum. É, E aí totalmente foi diferente, né? fazer um festival aqui. No começo todo mundo achou uma loucura, tá? Eu lembro que eu ia para os lugares, todo mundo falava, não vai dar certo. Quem que vai para Tiradentes? Como é que chega lá? Tem avião? Não, não tem avião. Não, ninguém vai. Como é que é? De carro, de ônibus? Ninguém vai. Nossa Senhora, gente, eu vou te falar. Se Tem, eu tivesse ouvido as pessoas, não por é, mal, mas era o que se não, pensava não. mesmo, né? A gente tem que ouvir todos os lados e ouvir todo mundo, no final das contas, né? Mas a gente tem que e a gente tem que também ouvir para às vezes tem algumas coisas que essas coisas negativas por assim dizer, te impulsionam para fazer, né? É, É, é aquela frase que diz, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Ela foi lá é, e fez, não é? na verdade, eu acho que a gente, hoje eu tenho a plena noção, a gente não tem que saber nada de antecedência mesmo. Porque se eu soubesse também como é difícil essa caminhada, né? Talvez eu não tivesse feito, talvez eu tivesse me acomodado e tivesse ficado onde eu estava, né? É porque é uma trabalheira insana isso tudo, né? Não é só idealizar a coisa toda, mas tem que executar a coisa toda, né? E Eu, você cuida de tudo, me parece, né? não, na verdade, quando começou, a Semana Criativa começou a tomar corpo, e aí eu falei, nossa, vai rolar. Comecei a conversar com as pessoas e comecei a materializar a ideia do projeto e do festival. Eu falei, nossa, eu preciso de uma pessoa boa de produção, porque eu não conheço ninguém em Tiradentes para montar um evento é um outro bicho, né? E É, aí lembrei de um amigo que eu havia conhecido há muito tempo em Tiradentes, que estava morando em São Paulo e que era de Tiradentes e é dessa área de eventos, trabalhava em arte, ficou muito tempo na Casa das Caldeiras, ou seja, tinha um baita tinha um de um know-how conhecimento muito grande, né? que quem acompanha a semana já deve ter ouvido falar. Então, o Júnior aqui cuida toda essa parte de produção. Então, a semana somos nós dois. E essa parte toda de produção, de evento, esse BO é dele, não é meu, não. Esse BO é ótimo. A É dele, semana está na sexta edição, não é isso, Simone? a sexta edição. Começou em Sexta 2017. edição. A primeira edição foi menorzinha, né? Quem foram as primeiras pessoas que participaram, assim, que abraçaram a ideia, foram os desbravadores do negócio todo? As pessoas que acreditaram mesmo, né? De designer, foi o pessoal do Nada Se Leva, o Paulo Alves, Maravilhoso. Paulo Alves esteve Maria, aqui, beijo para ele. Paulo querido, a Maria Fernanda da Ian Catu. Deixa eu ver, tem alguém que eu estou esquecendo. Meu Deus do céu, vai me matar. É o Marcos Ferreira? Não. Veio depois. O Marcos Tô veio tentando. depois, né? Era o pessoal do Nada Se. Tô esquecendo, daqui a pouco me vem, é que eu tenho uma memória, gente, horrorosa. Tranquilo. E também teve algumas, acho que, não sei se pode falar marca aqui, mas eu lembro de algumas marcas que Pode. abraçaram, fizeram acontecer. Assim, que eu não esqueço, foi a Delano, que eu não sei se você conhece o Edson Buzin. Na ocasião, eu falei com ele e ele. Porque todo mundo achava uma loucura, né? Isso que eu te falei, né? Eu acho que o Edson foi quase. Tá bom, Simone, ele não falou isso, mas acho que ele deve ter pensado, vou te ajudar. E então, assim, foi meio que isso, né? Porque. E a gente fez assim com a cara e com coragem, dentro do que dava, muita gente ajudando, muito amigo arquiteto, todo mundo vindo montar exposição. Foi bem assim Ó, na. alguém falou aqui, Lugastal. Não, a Lu Gastal, ela vem em 2019, mas ela não é designer, né? A Lu, ela é uma influenciadora, uma pessoa do Faça Você Mesmo, assim, lá do Sul, uma querida, que vai estar esse ano também na semana aqui passeando. Mas Tem uma, eu acho tem uma pergunta de um artesão aqui, olha. Como selecionam os artistas? É, Jerusa Arte Chique, ou Jerusa Arte Chique, uma coisa assim. a gente tem. Artesanato é um termo muito amplo, né? A gente pode ter vários olhares, né? O jeito que a gente escolheu para trabalhar
são os artesãos que têm um trabalho de tradição, né? Então, porque o objetivo nosso, na verdade, é a gente divulgar saberes, conhecimentos antigos, né? E valorizar isso para que a gente não perca a nossa história. Então, Importantíssimo. É então importantíssimo isso. existem aí de artesanato. Por exemplo, o Sebrae faz uma coisa muito bacana para quem está começando, para quem quer empreender, quem começar. Não é a nossa praia, assim. A gente já trabalha com artesãos que têm um conhecimento de uma técnica, já que aprendeu com seu pai, com seu avô, uma coisa que venha vindo de geração em geração. E a gente entra junto para fazer essa troca de conhecimento dele com o designer. Então, é muito importante que a gente não tenha a intenção de fazer uma encomenda ou de achar que o designer sabe mais que o artesão, nada disso. Eu estou vendo até que o Murilo Weitz O Murilo Weitz está aqui agora. Obrigado, Murilo. A gente quer você aqui para dar entrevista, viu? O Murilo já é veterano aqui, ele sabe disso. A ideia é ter essa troca mesmo, é aprender como eles fazem, é ensinar outras coisas, é ficar o tempo inteiro nessa troca. E a escolha, então, primeiro é essa, que seja um artesanato de tradição. Depois a gente procura escolher... Desculpa, tem que ser um artesão dessa região ou pode ser de outra região? A gente Tiradentes e entorno, né? A gente... por enquanto, porque fazer com outros lugares não é que seja impossível, não, mas é mais uma questão de logística. As oficinas então, e tudo, né? Acho que, mas vai chegar em algum momento que eu acho que isso vai acontecer. Mas no momento a gente trabalha com Tiradentes, as cidades em volta, então tem Prados, Dores de Campos, São José, São João del Rei, Resende Costa. A gente já trabalhou com vários lugares aqui. Esse ano mesmo a gente está com Prados, São João del Rei e Tiradentes. Olha que legal, está ampliando, olha que maravilha. E procura fazer isso e a gente procura ter essa necessidade, então, de materiais, então escolher artesãos que trabalham com tipologias diferentes, então lata, madeira, pedra, sabão, a gente procura fazer essa misturinha aí quando vai fazer a curadoria. E é o mesmo olhar que a gente procura ter para os designers, assim, então de ter essa diversidade sempre acompanhou a gente, né? Esse olhar de sempre ter homem, ter mulher, ter uma mistura de raças, de estados. Então, a gente tem gente que vem esse ano, o Rodrigo Ambrosio, de Alagoas, tem a Carol Sinical, de Paulo, mas ela é do Mato Grosso, o Gustavo Bittencourt, que é do Rio. Acho que essa riqueza, né, essa diversidade que o Brasil tem, é isso que a gente, entre aspas, explorar da maneira possível. Que isso é maravilhoso, é super rico, né? Então, a gente procura também trazer essa misturinha boa. E como é que funciona? Como é que eu tenho acompanhado, né, o perfil, tenho visto suas lives, e estou sempre acompanhando ali, vendo, sempre que você está ao vivo eu procuro ver e estou acompanhando sempre, né? Você fala de imersões. Como é que são essas? Explica para o público, para quem não sabe, né? Como é que são essas imersões, como é que funciona? Como é que funciona o projeto da Semana Criativa de Tiradentes, a raiz, né? Que foi o que vocês fizeram inicialmente. Porque ele cresceu, né? A semana criou outras atrações, né? Eu vi que tem cinema, que tem um pouco de gastronomia, né? A coisa está... O que acontece? Todo mundo, assim, o grande público acaba ouvindo mais falar do festival, que acontece sempre no mês de outubro. Mas, na verdade, o festival ele surgiu para a gente bater um bumbo aí, para a gente gritar sobre o projeto. Então, tudo começou por causa do projeto. Nossa, gente, tá aqui... Tá virando tempo. Tá batendo... Os cachorros ficaram loucos aqui. Tudo começou por causa desse projeto. Deixa eu ver se meu cachorro vai querer latir agora. Deixa, adoro bicho. É que eles se assustaram aqui. E aí, esse projeto, ele acontece ao longo do ano, meses antes do festival. A gente junta esse grupo de artesãos e esse grupo de designers para se encontrarem. É isso que a gente chama de imersão. Então, eles fazem alguns encontros ao longo do ano. E o resultado desses encontros, naturalmente, acaba acontecendo produtos. Os produtos são a forma que a gente encontrou de materializar o que acontece nessas imersões. Gente, eu vou fechar a porta, senão ela vai pode fechar, tranquilo. Gente, ao vivo é desse jeito, é melhor assim.
com essas surpresas. Obrigado a todo mundo que está entrando uma galera muito bacana. Obrigado a todo mundo que está entrando. Um monte de gente bacana. Bem-vindos todos. Lembrando para vocês que na semana que vem a gente tem os decornautas aqui, hein? Vai ser bacana a semana que vem. Desculpa, gente. Sem problema. O ao vivo é desse jeito. Pior que meu cachorro fica para fora. Daqui a pouco vai começar a cair raio, porque tá nesse... E ele vai morrer de medo de bater para entrar. Já tá batendo para entrar, né? Mas o festival, então, ele veio, na verdade, para coroar esses encontros, né? Então, não é que surgiu o festival, não. O mais importante para a gente é esse projeto que a gente realiza. E aí, para que ele não morra na praia, porque, pô, a gente tem um baita de um trabalho, cria produtos, faz um monte de coisa, como é que a gente vai mostrar para as pessoas que a gente está fazendo, contar o que a gente está fazendo? Aí surgiu a ideia do festival. Então, o festival, a gente faz uma exposição com todos os produtos que são criados pelos designers e pelos artesãos. Importante dizer que, mesmo os artesãos antigos, eles continuam no projeto, os designers também. O Murilo, a gente abraçou o Murilo não consegue sair mais, coitado. Castigo, né, Murilo? Você entra, não sai, pague para entrar e resta para sair. E aí... Cadeira. E aí o festival é isso, ele acontece essas exposições, mas ele foi crescendo. Hoje eu brinco que é uma maratona de conteúdo. Então, além de exposições, tem instalação, tem oficina, tem palestra, tem bate-papo, tem... Hoje em dia agora tem visitas guiadas para pequenos produtores. Você falou um pouquinho de gastronomia. A gente procura pequenos produtores que têm essa coisa do fazer manual muito forte. Então, seja um queijo, seja uma cachaça, seja um biscoito. Como que isso tudo está relacionado com uma tradição, como uma história nossa, né? Bacana. Eu estava falando, por exemplo, aqui tem uma senhora que faz biscoitos e que ela assa esses biscoitos no forno de cupim, que é uma coisa que os antigos... Eles pegavam aquele cupinzeiro, não de cupim, né? Do cupinzeiro, na verdade. Então, são esses resgates, na hora que você faz uma visita guiada para conhecer essa pessoa... que comeu o biscoito dela, na verdade você está conhecendo aí uma tradição de como é que você constrói um forno de cupinzeiro, né? Como isso dá para trazer para hoje em dia, para a arquitetura de agora, e a gente vai criando uma identidade, trazendo essa brasilidade para as nossas coisas. Então eu acho que o objetivo sempre é esse, né? Como resgatar essas coisas. Eu vou ter que, agora tá chovendo muito, eu vou ter que abrir de novo para o cachorro entrar, gente, porque agora ele está sem chorando. problema. Fica tranquila, traz ele, porque... Normal. Gente, ao vivo é desse jeito, tá? Fiquem tranquilos. Simone volta daqui a pouco. O cachorrinho entrou. Cachorro entrou. Pronto. Falei que eu... Tá salvo. Tá salvo. Entendeu? E sabe o que é interessante? Você está tocando no assunto que é uma coisa que eu tenho visto muito aqui comparado, né? E eu tenho falado isso sempre nas lives. O orgulho que o inglês e que o estrangeiro tem da própria história, né? E isso que eles fazem muito bem, né? Por exemplo, mesmo os produtos industrializados aqui, vem dito, feito com leite escocês, água escocesa. Então, eles têm essa coisa toda do orgulho de tudo que eles fazem, né? O melhor queijo é o queijo escocês, o melhor leite é o leite escocês. Produtos produzidos na Inglaterra, e esse orgulho do tradicional, do fazer, dos saberes, né, que eles têm, que nós não temos, que são um pouquinho diferentes, né? E eles têm isso. E esse orgulho que eles têm do próprio país, por exemplo, o orgulho que eles têm da realeza britânica, né? Com a morte da rainha, a gente viu isso. A quantidade de pessoas na rua para homenagear essa mulher que morreu era assustador. Eu nunca vi isso, né? E esse orgulho das cores. Então, você vai nas lojinhas de souvenirs aqui, você tem de tudo com as cores da bandeira, né? E eles sabem aproveitar isso muito bem. E a gente não tem muito isso, né? A gente tem tanto saber bonito, tanta coisa bonita no nosso interior, nos interiores do Brasil, e as coisas não são mostradas, né?
Na verdade, acho que tem aquela coisa do brasileiro da síndrome do torcicolo, né? Acho que é síndrome do torcicolo, que você está sempre olhando para o de lá, achando que o de lá é melhor que o nosso, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita. É uma coisa nossa que eu acho que está mudando. E eu acho que a gente tinha... Para mim está diminuindo muito, mas assim, tinha uma vergonha dessa diversidade. Só que essa diversidade é o que nos difere e que nos torna tão tão poderosos nessa parte, né? Eu estava, não sei quem, numa live também, de uma amiga finlandesa, que passou um tempo aqui comigo e com o Júnior aqui na Semana Criativa esse ano, e que ela, enfim, participou do processo e ela ficou encantada com a diversidade do Brasil, né? Não é novidade para ninguém, né? Que geralmente os estrangeiros falam disso, né? Mas convivendo com ela, porque a gente está tão acostumado, o nosso olhar está tão acostumado para essa exuberância das plantas, das cores, das flores, que a gente não percebe o quão rico a gente é. E na hora que tem alguém de fora, e olha, fala assim, gente, vocês têm natureza, vocês têm fruta o ano inteiro, vocês têm flor o ano inteiro, a gente estava no inverno daqui do Brasil, e tem flor no inverno. Na Finlândia, isso né? Na Finlândia, a fruta chega toda importada, praticamente. E não tem tão fresca como a gente come aqui. Né? Em qualquer portinha que você vá, qualquer mercadinho, você consegue uma boa fruta. Então, ela estava encantada com isso. E ela fala, e aí foi a brincadeira dela, né? Ela era bem irônica, ela é muito irônica, não é? Era. E ela falava uma coisa assim, lá na Finlândia, todo mundo se inspira na neve, né? Falando do design muito reto, muito limpo, né? E a gente aqui, se você olhar, cara, cada designer faz uma história, cada um não tem isso. O design brasileiro pode ser um monte de coisa, porque a gente é esse monte de coisa, né? E é maravilhoso. E é maravilhoso, né? Então, na hora que a gente começou a entender isso, eu acho que hoje em dia a gente tem esse entendimento, a gente fala, cara, a gente é muito, não tem outra palavra, a gente é muito foda. Se a gente quiser chegar no mercado, a gente tem muito para oferecer. A gente é. Eu tive aqui num evento no Clercoel Design, que é um design week só de um bairro, que eles fazem 2 vezes por ano, que é o bairro de design daqui. Imagina uma Gabriel Monteiro da Silva num bairro inteiro, com milhares de marcas. E aí eles fazem ali e tal. E eu mostrei umas luminárias da Itens em capim dourado por uma fabricante. E aí ela olhou e falou assim, como é que dá banho de metal nesse material? Eu falei, não é banho, o brilho é natural. Ela falou, como assim? Eu falei, ele é dessa cor. É natural, não tem metal, é um capim. E aí ela ficou incrédula, sabe? E eu mostrei para uma lojista daqui um vaso da Carol Gai. E a mulher era italiana, a mulher ficou louca. Ela falou, vocês produzem assim no Brasil? Eu falei, sim. Essa é só uma das boas designers que nós temos, né? Existem outras, tão boas quanto, né? E ela ficou impressionada, porque ela era italiana, eles têm o domínio da arte do sopro, né? De certa forma. E aí a gente não tem isso do orgulho de dizer, né? Que tem produtos bonitos. E a gente esteve aqui visitando um lojista para mostrar o trabalho da Caboclo, que o Marco 500 está fazendo, trazendo para a Europa, né? Está trazendo a arte popular brasileira para a Europa. E nós estivemos no lojista em Londres e ele ficou enlouquecido quando viu o material, né? Eles ficaram enlouquecidos. Eles não conhecem, eles conhecem muito pouco do Brasil, né? Eles ainda acham que a gente não tem muita coisa, né? Tem essa mística ainda. Se a gente comparar, sei lá, a indústria italiana, né, dos injetados, dos plásticos, realmente eles estão anos-luz da gente, mas será que a gente precisa ser isso? A gente pode ser outra coisa, né? Houve aquela época que todo mundo queria a tal da cadeirinha de plástico injetado coloridinha. Todo mundo queria uma cadeirinha daquela, né? Claro que hoje em dia, assim, nada contra, não é isso, mas assim, eu acho que parou de ser essa coisa que o legal era isso, né? Não, é parte do aprendizado, né? Primeiro a gente meio que copia o que vê, né? O que vê lá de fora, que eles têm
muita tecnologia de todas as formas que você possa imaginar. Até no Clercoel eu estava com a Roberta Rampazzo, ela mora aqui, e a gente foi visitar juntos, né? E aí a gente ficou naquela assim, mais um evento de design, mais um lançamento, mais mobiliário e tudo. E aí a gente estava numa marca e ela tocou na cadeira e falou assim, toca neste acabamento. Como eles fazem o acabamento da madeira maravilhoso, né? Era uma peça uma cadeira de linhas retas e tudo, toda de madeira, mas o acabamento é muito bem feito. E aí você começa a olhar isso, né? E eles estão chegando num ponto com a madeira que também é muito interessante, sabe? Eles estão rompendo um pouco isso. A gente acha que é só o tecnológico, muito tecnológico, as espumas injetadas, a high technology, não, mas eles estão conseguindo fazer isso na madeira também. A gente vê muita coisa interessante aqui, sabe? Que Pro meu gosto, a gente eu tem um acho que artesanal, né? Porque as nossas cadeiras são feitas no braço, na mão, sem maquinário, né? e assim, não precisa ser purista de achar que tem que ser tudo artesanal. As coisas podem conviver também, né? Mas acho que a gente não deveria abrir mão do feito à mão, né? Porque ele É, traz uma história muito forte. Mas ele pode estar atrelado isso à indústria, atrelado a uma tecnologia. Acho que uma coisa não exclui a outra necessariamente, né? não, A gente só não. elas podem se complementar. Exatamente. E a gente não pode olhar para isso como se fosse uma coisa menor, uma coisa para ter vergonha. Isso é um absurdo, né? Se você olhar na moda, a moda é o lugar que isso funciona melhor, né? Você vê quando É, é que a moda está tendo esse reflexo agora, né, do artesanal. A gente não pode esquecer, você estava até falando isso na outra live, né? Aqui no Brasil, a gente quer que o artesanal custe mais barato porque é feito à mão. E a gente paga milhares de dólares numa bolsinha porque ela é feita artesanalmente, né? ela é feita à mão, né? E Então, porque ela é feita à mão. E a moda está indo para esse caminho, né? Do feito à mão, feito artesanal, né? eu tenho visto muito são iniciativas. Eu não sei falar muito sobre isso ainda, tenho visto de longe, mas muitas pesquisas avançadas em novos materiais, materiais sustentáveis. E eu acho que isso é o caminho, então, de você trabalhar com tecidos que sejam todos provenientes de reuso, né? Eles refazem o fio, como faz muito bem a EcoSimple. Eu estava vendo aquela Alexandra Farad, que é muito da moda, aquela jornalista, falando dos couros que estão sendo fabricados, que não é mais couro animal, são couros, ainda é caro, mas Justamente. é um... Stella McCartney acabou de lançar uma linha de bolsas de não couro, né? A pegada da campanha toda é o não couro. É um couro ecológico que eles estão fazendo ela está fazendo uma campanha gigantesca com essa história. Assim, a gente até publicou aqui no site de tão interessante que era, né? Esse não couro, é um material novo e tudo. E aqui a gente está enxergando muito essa pegada ecológica, né? De não couro, de reaproveitamento, de menos impacto. Agora está vindo essa história do carbono zero, né? Do rastro de carbono, está começando a aparecer aqui muito forte. Eu não sei como é que está aí no Brasil, mas aqui já é uma realidade. As pessoas já falam isso, já pedem, para comprar produto, elas já pedem isso, né? Do Acho quanto que de isso, rastro de carbono está deixando. eu acho que isso aqui no Brasil já tem, claro. As grandes indústrias, as grandes empresas já estão fazendo essa compensação de carbono, mas o que eu sinto é isso que você falou, as pessoas já pedem aí, né? Aqui as pessoas não pedem. Isso não é uma questão Aquela, na hora de você fazer a sua escolha da compra, isso ainda não faz parte da sua escolha. E como não faz parte da sua escolha, é uma madeira que proveniente de manejo. Então, acho que esse é uma parte que a gente tem que mudar a cabeça do consumidor, sabe? Então, assim, a indústria, ela está, independente do ritmo que ela está se movimentando para isso, eu acho que agora quem tem um mínimo de consciência ambiental está correndo atrás disso, porque não dá mais para esperar, a gente não tem mais tempo, né? A gente tem que resolver, mas tem uma aqui, mudança aqui isso né? é muito forte. A gente vê na moda, por exemplo, é muito forte. As grandes marcas aqui, as grandes magazines, né?
ele geralmente tem uma tag ali, como o produto é produzido, que tipo de material, se é algodão orgânico, produtos produzidos na Índia, não produzidos mais na China. Está tendo esse movimento aqui das grandes marcas, né? Tem esse cuidado e está ali no próprio produto. As pessoas têm a tag ali dizendo porque é aquele produto daquele jeito, com custo acessível, que é o mais interessante, né? Porque eu acho que o grande bloqueio hoje em dia de um produto certificado é esse, né? Custo. Né? E as empresas estão conseguindo ter um custo bacana, não precisa ser um produto absurdamente caro, né? É um produto socialmente justo, bem pensado ecologicamente, mas que não tem um custo lá em cima, sabe? Que é importante também. Lógico, ele tem um preço diferente, ele vai custar 10 em comparação de um que custa 5, mas aí a pessoa paga, né? Não é um custo tão alto. É uma matemática que eles conseguem aqui, não sei como, mas eles conseguem, sabe? Tem agido, aqui muito também, eu não entendo muito profundamente sobre isso, mas posso falar um pouquinho do que eu já escrevi sobre madeira. A parte da nossa madeira proveniente de manejo vai quase toda para a Europa. Fica pouquíssimo no mercado interno, né? Então, por quê? Não sei te dizer por quê, porque as pessoas também aqui não existe uma lei aqui, uma regra que fale, não, os móveis têm que ser feitos de madeira ou de demolição, madeira de reaproveitamento ou proveniente de manejo. Ou de reflorestamento, enfim. Isso são coisas também, acho que também são questões de leis e do mercado também, quanto o mercado pede por isso, né? Mas acho que mais do que isso é as pessoas se conscientizarem que isso não precisa vir só da empresa, né? Pode vir de cada um de nós, assim, não só da gente exigir isso, mas de hábitos, assim. Hoje em dia, todo mundo pode ter uma composteira em casa, todo mundo morando em apartamento. Hoje em dia você tem milhares de modelos. Não tem mais por que você colocar o teu lixo orgânico no teu lixo comum. Não tem mais por que você não separar teu lixo. São atitudes, assim, tão pequenas que a gente ainda está engatinhando aqui, que é surreal, né? Não dá para... Não, a gente não esperar só pelo poder público, eu acho também, né? Porque, por exemplo, essa Coisas que a questão gente... de separar o lixo, por exemplo, você pode organizar no teu bairro, por exemplo, junta todo mundo e faz a coleta seletiva, a pessoa mesmo que o governo não tenha, entre em contato com uma associação de catadores. Não é tão difícil assim, né? A gente desperdiça tanto tempo com bobagem e para as coisas importantes a gente devia estar mais atento, né? As pessoas perdem Dá uma... tanto tempo no dia a dia com pequenas coisas e essas coisas importantes vão deixando, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, porque aqui, por exemplo, existe a separação seletiva do lixo e tem várias regrinhas, né? Até brincam aqui, se você não fizer, você é multado, realmente. Eles primeiro te dão um aviso, o departamento de coleta seletiva te deixa um aviso, te dizendo, olha, você fez errado, ele te corrige, e no próximo ele te multa. Né? Tem essa educação, é o que está faltando, assim, né? Mas o governo aqui tem essa organização toda, né? Não, tem que ter fiscalização, né? Um pacote de coisas, né? Que tem que É, acontecer. um pacote de coisas. Bom, enfim, vamos voltar à nossa Semana Criativa, que é o que nos trouxe hoje aqui, né? E aí teve a evolução toda, o projeto foi crescendo mais. Quem são os participantes hoje dessa imersão? Os designers convidados. Dá para a gente falar os nomes? Assim, Eu lembro do Pietro. Pietro Oliveira, de Minas, o Gustavo Bittencourt, do Rio, a Carol Sugikawa, que é do Mato Grosso, mas está morando em São Paulo agora, o Rodrigo Ambrósio e a Lu Liviana, que é uma pessoa que faz bastante trabalho também, bastante projeto com comunidade, principalmente lá no Amazonas, trabalha lá muito com uma ONG chamada Casa do Rio e faz outros projetos. E ela tem uma especialidade muito grande nessa parte de trançado, de couro, de palha, esse tipo de coisa. Então isso também alguém perguntou da escolha, né? A gente falou da escolha dos artesãos, mas não falou dos designers. Dos designers. Como é que é a curadoria dos designers? A gente procura nessa diversidade que eu cheguei a comentar,
Mas eu acho que também pegar, a gente escolhendo os artesãos, é meio com base neles que a gente vai escolher os designers. Então, se a gente tem alguém, uma artesã que é mais da delicadeza, do bordado, então a gente vai buscar quem são os designers que estão para esse lado. Aqui sempre vai ter designers muito ligados à madeira, porque madeira é uma matéria-prima muito presente aqui, né, nessa região, né? Eles têm muito material de demolição. Então, as escolhas são meio que partem disso, assim, sabe? Quando a gente define os artesãos, a gente vai vendo quem a gente acha que é o grupo de designers que vai trabalhar melhor com esse grupo de artesãos, né? Mas hoje eu posso te dizer que a gente tem até mais designers, assim, que não tem artesãos, não é isso, mas muitos designers que querem participar do projeto, assim, que procuram a gente brinca que é quase uma lista de espera. Porque acho que todo mundo quer experimentar isso, sabe? Essa vivência. É muito gostoso mesmo, assim. São semanas, assim, ao longo do ano que a gente mergulha, assim, um pouquinho no mundo do outro, esquece um pouquinho das coisas, a gente vai entendendo aí o que as outras possibilidades. É um momento realmente muito... E eu que já participo de todas, assim, né? Eu fico olhando realmente especial, muito especial. Eu tenho comentado com os designers aqui que a gente tem entrevistado, com as pessoas, né? Que aqui não passam só os designers, passa o mercado, de certa forma, né? Os industriais, quem está movimentando a coisa toda, né? E eu tenho comentado sempre do boom de nomes de design que está aparecendo no Brasil, que é uma coisa maravilhosa, né? E a gente está vendo talentos surgirem. Minas já tem bastante, São Paulo tem bastante, Rio sempre presente, mas a gente está vendo uma galera surgir em outros estados que não tinham tanta tradição. Por exemplo, eu tenho entrevistado aqui, tenho trazido designers de Brasília, do DF. Está se criando um polo muito grande ali, de bons nomes, talentos. Felipe Zorzeto já passou por aqui, o Acioli Félix vai estar aqui esse mês conversando com a gente, que é um designer mais antigo, mas tem uma galera surgindo muito grande, né? Como é que você vê isso? Eu fico tentando acompanhar, porque agora a gente... realmente é muita gente que surgiu. Antigamente, não é que eu acho que não tinha esse tanto de gente. Talvez tivesse, mas a gente não tinha rede social para trazer eles tão mais para perto tão rapidamente. Então, Justamente. era quase como... Imagina, você só tinha as revistas para divulgar projeto. A gente divulgava 3, 4 projetos por mês. Então, você imagina que eram pouquíssimas pessoas que para você conseguir ficar famoso, entre aspas, quando na época da revista era difícil mesmo, né? Era Hoje muito em dia, difícil. acesso a muita gente. Eu confesso que eu fico assim, eu adoro, né, ficar buscando, eu fico enlouquecida no Instagram para não perder, para ficar tentando descobrir outras pessoas. Então, eu acho que não acho que talvez tenha aumentado, agora pode até ser que tenha, mas também acho que tem essa questão de ter das redes sociais se tornarem mais rápido esse acesso, né, a outros nomes. É, Eu acho que também esse lance também as pessoas não estão precisando mais sair de onde moram, né? E morar em São Paulo para conseguir obter aí, para conseguir trabalhar, né? Então isso você é vê, importante. Brasília está tendo isso. eu Muita acho que produção lá dentro de Brasília, que é interessante, né? então você pode até trabalhar para São Paulo, não é isso, mas você não precisa necessariamente ir morar em São Paulo, né? Então isso acho que você também criou mais possibilidades. A gente está vendo mais gente de outros lugares do que via antes, né? Justamente. Eu acho que tem tudo isso, assim, não sei se está aumentando ou se ficou mais fácil de encontrar essas pessoas. O que eu tenho visto muito, assim, o que me chama, na verdade, mais atenção, além disso, é visto muitos movimentos de profissionais, arquitetos, designers negros que estão se juntando em vários coletivos. Isso eu estou achando um movimento incrível, porque é uma mudança nesse mercado que era muito careta. E isso me deixa muito feliz. Isso de verdade me deixa feliz, sabe? De você encontrar e ver essa organização, e ver aparecendo, e ver trabalhos lindos. E eu acho que, assim, esse mercado tem que mudar e prestar atenção. Porque ele tá ficando, tá complicado, entendeu? E tem muita... Hoje em dia não dá mais para dizer que não acha essas pessoas. Porque dá para achar e tem muita gente boa aí dando sopa. Então, O acho que Pietro é um caso, né? Pietro, enfim, a E gente pode falar. e tem o caso da Carol também, né? Que a Carol é mulher trans, não é?
mulher trans e que fala disso de uma maneira linda, né? Ela usa o design para discutir esse assunto de uma forma assim incrível, né? Muito Ela legal. estava por aí, eu vi que tinha uma polêmica, muita gente não entendia a peça dela lá, mas acho que as pessoas não se preocuparam. Quem não entendeu não quis correr atrás da informação que ela estava passando ali, né? Com aquela poltrona vértice, a discussão que ela está trazendo ali. Eu acho que isso eu tenho achado incrível nesse momento, sabe? Encontrar pessoas assim que estão com um discurso afiado, é, e muito importante, acho que, para a gente falar nesse momento. Ó, o Vitor Quando Penha entrou. Legal. o Vitor Penha, o Vitor é bacana também. Bem-vindo, Também tá. Vitor. O Vitor vai palestrar aqui na Semana Criativa esse ano. Ele está trabalhando tá trabalhando numa construtora chamada Soma Uma aqui em São Paulo, que está aqui em São Paulo não, olha, eu estou em Tiradentes falando aqui em São Paulo. Que está fazendo aí, não sei se é a palavra, o Vitor me corrija aí, mas um retrofit, pegando prédios que estavam abandonados na cidade. Então, em Olha vez que de legal. construir novos, é muito legal, em vez de construir novos prédios, pegar o que já se tem e que está abandonado e transformar aquilo. Então, Porque é lindo. isso em São Paulo era uma coisa muito chata, é uma coisa muito complicada, né? Porque você vê aqueles grandes monolitos desocupados, é, lacrados, né? Para as pessoas não invadirem, né? E Uhum. isso é interessante, é interessante. Esse trabalho aí da Soma Uma, fiquei bem. Ele vai contar isso melhor do que eu, claro, também quero ver a palestra dele, mas Como? Cortou, meu telefone. sem problemas. E né, eu acho que esse também é um dos movimentos aí que a gente tem na arquitetura que se tomar. Na hora que a gente fala de sustentabilidade, tá aí um outro exemplo de sustentabilidade, né? Essa É, ocupação. a gente tem que começar a fazer isso, né? Ter esse reaproveitamento de espaço, né? Uhum. Que eu acho que aqui a gente não vê tanto isso, né? A gente vê um aproveitamento de espaço maior. E Londres tem uma coisa que é muito bacana. Todas as regiões aqui, você tem que ter uma parte, quando você constrói qualquer coisa nova, para moradias populares. Em qualquer zona da cidade você tem que ter isso. Seja na zona um, na zona 2, 3, você tem os conjuntos habitacionais populares que o governo disponibiliza para quem não pode pagar. É, então você está numa região super valorizada, super rica, com prédios caros, e você vê ali um conjunto habitacional feito para quem não pode pagar. É muito interessante isso, né? É, é, E é pena que lei aqui, aqui. Aqui é lei, você tem que fazer dessa forma, né? Eu só não vi isso aqui nesse bairro novo que estão construindo, nesse bairro novo que estão construindo, né? Que é um bairro novo que está sendo construído, que é ao lado do Tamisa, que é um grande complexo de shopping center, que eles chamam de Battersea Power Station, que é a antiga usina de energia de Londres, e eles fizeram um shopping lá dentro. É uma coisa gigantesca, né? E aí em volta eles construíram apartamentos e tudo, e eu não vi ainda os populares, né? Não consegui enxergar os populares ali, né? Não sei por quê, que ali eles pularam essa parte, né? Mas aqui a mas, gente vê isso na arquitetura, né? e Simone, é eu muito mais tenho... né? ter uma arquitetura com uma história ali, né? Eu acho que tem um outro valor, né? Na hora que você entra num prédio desses, essa história mesmo que eu estou falando da Soma Uma, eles fizeram uma ocupação no edifício Virgínia, lá no centro de São Paulo, e agora, não consegui ir, mas no DW eles fizeram várias ações lá, eu fiquei babando para ter ido, realmente foi uma ocupação linda, assim, né? Eu acho que, para que construir mais, tem tanta coisa ainda boa aí que está se deteriorando e não faz muito sentido mesmo. Aqui eles têm isso, né? Quando eles reformam um prédio histórico, eles mantêm as características do prédio, eles modernizam por dentro, mas a casca fica igual era antigamente, né? Muito raro eles fazerem isso aqui. Por exemplo, esse complexo do Battersea foi isso.
eles continuaram com aquela forma da fábrica, né, do prédio. Por dentro ele está todo modernizado, e nos museus aqui eles fazem isso, né? Por exemplo, ontem eu dei esse exemplo do Museu da Guerra aqui, que era um sanatório antigo de mais de 200 anos. Eles não mexeram nada do lado de fora, eles mantiveram como era, mas eles fizeram, o Norman Foster fez um átrio conjugado com o prédio, sem destruir o prédio por dentro, conversando com aquela arquitetura, totalmente moderno. É uma coisa fantástica, né? Que a gente não aprendeu isso ainda, né? A gente tem a mania de pôr abaixo e construir um novo. Exatamente. Aqui em Tiradentes, por ser tombado, né, tem um projeto que eu particularmente gosto muito. Tem gente aqui na cidade que eu sei que não gosta, mas eu gosto demais, que é o projeto do Museu de Santana, que é onde funcionou a antiga cadeia de Tiradentes, é uma construção super antiga. E quem fez que transformou essa cadeia no museu foi o Gustavo Pena, que é um arquiteto aqui de BH, bem famoso. E eu acho que o Gustavo fez um trabalho impecável, assim, ele não descaracterizou, óbvio, não poderia também, né, a arquitetura do prédio. Pelo contrário, ele valorizou, assim, de você entender os materiais que eram usados, você entender a grossura que eram feitas as paredes. Um dos calabouços da cadeia é por onde você entra, é o acesso, então você entra por dentro de um calabouço e o outro está ali intacto para você olhar como é que era. Então, no final, eu acho que hoje, para você entender aquela casa, é muito mais legal o que ele fez do que se tivesse deixado ela por dentro intocável, né? Então, hoje você ela tem um uso para aquele espaço, né? Um uso cultural para aquele espaço, e você tem uma arquitetura que valorizou toda a infraestrutura, todo o sistema construtivo daquela casa. Eu adoro. É um dos projetos aqui de Museu de Tiradentes, realmente é o que eu mais gosto. Ó, tem alguém aqui que concorda. É um museu lindíssimo, a Bel Carvalho. Obrigado, Bel, pela participação. Uma coisa que eu tenho visto ultimamente é uma valorização ah, do, do tradicional, né? Isso está sendo um movimento. E eu tenho acompanhado historiadores, professores, que têm falado sobre isso, documentários sobre isso, né? Tem um documentário muito bacana agora que chama O Fim da Beleza, que são três programas diferentes, muito bacana, onde eles tratam sobre isso, né? Essa arquitetura tradicional em detrimento à arquitetura contemporânea e modernista, né, de certa forma. Não, eles não são contra o modernismo, né? Eles não são contra os modernistas, mas eles são contra essa massificação moderna que é destruir um prédio antigo e construir uma coisa totalmente diferente, né? Que é isso que a gente está falando agora, né? É essa preservação. E você saiu de uma cidade que tem prédios super contemporâneos, modernos e tudo, para uma cidade que já tem uma escala um pouco menor. E a luta por essa preservação, né? Por exemplo, eu venho de Brasília. Brasília está começando a ser descaracterizada, né? Tanto o projeto urbanístico de Brasília está começando a ser descaracterizado, e eles estão começando a mexer agora nos prédios. Estava comentando isso com a Roberta ontem, né? Você vê lugares onde eles fecham os cobogós das áreas de serviço, né? E ninguém vê isso, ninguém faz nada contra isso. Eu que sou designer e que eu vejo isso a olho nu, como é que um fiscal não vê isso, não interfere, né? Como é que, sabe? E essa preservação, essa luta, né, para ter a preservação do nosso passado, né? Eu, E casarões antigos que estão abandonados, que não têm uso, é, palacetes que estão sendo demolidos para serem construídas coisas novas. Vai ter uma obra da Zaha Hadid agora no Rio, né, que vão demolir uma casinha antiga para fazer um hotel. Não sei se você está sabendo disso, mas é não estou. um dos últimos projetos da Zaha que foi aprovado, que é um hotel no Rio. Eles vão demolir uma casinha antiga para construir esse hotel, né? Enfim. Esse é polêmico, né? Na verdade, né? Como você olhar para frente sem esquecer seu passado também, né? Como fazer as duas coisas conviverem, né? A gente também não pode
achar, por exemplo, tem muita gente que às vezes me questiona, mas vocês estão fazendo esse trabalho com artesão e ele vai deixar de fazer o que ele fazia? Primeiro que a gente não pede nunca, nem acho que ele tem que deixar de fazer o que ele fazia. Mas eu acho, por que que todo mundo pode evoluir, um artista pode evoluir e o artesão tem que ficar sempre fazendo a mesma coisa para agradar a gente? Justamente, justamente. Então, não é mudar uma técnica dele, de forma alguma, porque isso aí que está a nossa tradição, mas a tradição está na técnica, não está no mesmo produto que tem que ficar o tempo inteiro se repetindo e a pessoa chega uma hora que já não consegue mais vender, não consegue mais mercado para aquele produto. Então, assim, eu acho que essa evolução é inevitável para todo mundo, né? Agora, como fazer isso com delicadeza? A Janete Costa tem uma frase que eu adoro, que é interferir sem ferir. Então, Maravilhoso. eu acho que é isso mesmo que a gente tem que pensar em tudo, né? Como fazer como interferir, né? Essas intervenções e não ferir, né? Então, é uma discussão mesmo, né? Realmente eu acho curioso. Eu também Tapar um... concordo com você. Eu acho que a gente tem que trazer evolução em tudo, né? Mas o que as pessoas têm questionado e no Brasil, justamente, né? No Brasil você tem isso, né? Você demole e constrói uma coisa completamente nova. Você não tem cuidado da reforma, né? A gente vê isso na Paulista, né? Quantos casarões sobraram na Paulista, que era uma rua só de casarões maravilhosos, né? É, foi uma herança dos Barões do Café, aquilo ali, né? Por exemplo, coisa recente que foi feita, que foi aquele grupo francês que veio para o Brasil, pegou a antiga maternidade Matarazzo e preservou. Eles construíram coisas novas ali no terreno, que é um projeto maravilhoso, mas eles mantiveram a capela, por exemplo, né? Eles tiraram proveito ali. É interessante isso, né? Eu acho Onde está o Rosewood que é a hoje, né? forma de você preservar a história, né? Você não precisa manter exatamente igual, mas você tem um respeito por aquele lugar que você está entrando, por aquela história que tem ali, e de que forma que você vai deixar aquilo ali, alguma parte daquela história viva ali, para que essa história continue sendo contada. Eu acho isso fundamental, né? Então, assim, acho que sem ser radical para nenhum dos lados, mas dá para encontrar um meio termo, né? E ser mais cuidadoso mesmo, mais delicado nessas intervenções. Eu vejo isso aqui, por exemplo. A gente vê que o conjunto arquitetônico aqui, por exemplo, você tem uma casa centenária e aí você tem um bloco mais novo construído, popular, né? E aí eles usam o mesmo tijolinho vermelho que eles utilizam aqui nas duas construções. Eles mantêm a unidade arquitetônica no acabamento. O prédio é totalmente quadradinho, mas ele tem o tijolinho e ele respeita aquela unidade. Eles têm esse cuidado, né? E aí esse prédio não pode ser mais alto que os outros. Existe esse cuidado. Eles conseguem fazer isso. Então é possível fazer. É só a É. gente começar a observar isso, né? Eu acho que as iniciativas que a gente vai vendo, como essa do Vitor Penha, essa em qualquer campo, não só na arquitetura, no Em design, tudo. acho que a gente vai devagarzinho mudando aí essa mentalidade, vendo como é que fazer as coisas conviverem, né? Vamos voltar aqui ao festival. E aí tem a exposição. O festival vai acontecer do dia 20 a 23, não é isso? De outubro. Acontece de 20 a 23 de outubro esse ano. Certo. Pela primeira vez no sábado, que é o último dia, sempre. Sábado não, perdão, domingo, que é o último dia. Normalmente, lá na hora do almoço, já estava meio que acabando o conteúdo que a gente tinha, as atividades que a gente tinha. Esse ano vai até domingo à noite. Então, acho que faz parte até desse crescimento aí do festival. Então, já estou avisando para as pessoas, olha, se puder, vai embora na segunda, porque domingo tem chão ainda. E eu acho que é isso, né? A semana está crescendo muito. E eu acho que é um momento que as pessoas estão procurando um lugar para falar do que elas gostam, que é artesanato, design, arquitetura, mas sabe, respirar um pouco, ter um lugar onde sai um pouco daquela loucura das grandes cidades, poder trocar isso com as pessoas, encontrar um monte de gente na rua, sabe, num jeito muito festivo, assim. A Semana Criativa ela é muito feliz, eu acho que é a palavra, assim, se perguntar como é que é a semana é feliz. E acho que tá todo mundo
Acho que todo mundo deixa seus problemas nas suas casas, nas suas cidades, nos seus escritórios e ficam aqui, vivem 4 dias de não só o conteúdo todo que a gente proporciona, mas essa possibilidade de relacionamento, assim, de encontrar pessoas pares, pessoas De que descompressão, né? compressão e de você encontrar pessoas que gostam dos mesmos assuntos que você. é, e essa possibilidade do encontro mesmo, acho que é o que faz a Semana Criativa ser tão especial. E ser numa cidade, que é como você falou, né? Uma cidade mineiríssima, né? Que sabe receber com carinho como ninguém. É, Então, eu acho que é por isso que torna o todo muito interessante, né? E aí, né? Frase minha que eu falo, que é assim, se tudo der errado, você tem Tiradentes. Porque Tiradentes, você não vai maravilhoso. a viagem de forma alguma, de forma alguma. Mara, maravilhoso, Minas é maravilhoso. E aí você tem a exposição, né, da imersão feita entre os designers e os artesãos, né? Você tem a Uhum. exposição durante a semana. Essa exposição é aberta ao público, qualquer um pode visitar. Como é que funciona isso? Todo o conteúdo da semana, com exceção das oficinas, hoje É gratuito. então, as oficinas geralmente são dadas por artesãos, e aí tem o valor dele, ou algum artista. Esse ano a gente tem o Israel Kislansky, que é um grande ceramista, que vai estar dando uma oficina, assim, eu fiquei chocada, assim, que ele vai fazer uma oficina linda, assim, para todo mundo, quem não sabe mexer com cerâmica, é bem para... Eu esqueci a palavra que eu queria usar, mas enfim, para qualquer um, não precisa Não ser tem um. pré-requisito. Não, não. Essa parte é paga. As palestras todas, e além das palestras, a gente organiza muito bate-papo também, né? Que daí envolve mais pessoas. Também é gratuito. As palestras todas têm intérprete de Libras. Isso faz, Legal, isso é isso é uma coisa que importantíssimo. sempre teve desde o início da semana. Início da semana é ótimo, né? Início da semana criativa Tiradentes. A gente tem algumas exposições, então tem a exposição que são com os artesãos e artistas do ano, tem as exposições que são com os artesãos e designers de outras edições, que a gente brinca que é a velha guarda, tem outras exposições que a gente traz também. Então, esse ano a gente está trazendo a Marcenaria Olinda, que é de Olinda, com uma exposição muito bacana também. A gente ia trazer, né, como eu contei, a Janete, uma exposição linda da Janete Costa, que passou para o ano que vem, mas vai rolar. Tem uma outra exposição também com artesão. Acho que a exposição a gente tem algumas, deve ter umas 4, 5. Tem instalações também pela cidade. É, tem as visitas guiadas que eu já mencionei. Tem bastante coisa, assim. Olha, se você não conseguir entrar numa atividade, certamente se você olhar ali o guia da programação, vai ter alguma outra para fazer. Tem alguém E- falando aqui alguma coisa, contando os dias. Ai, meu Deus, E Max, deixa eu te e colega. falando um pouco de modernidade, né? Essa programação toda intensa, isso tem a possibilidade de ser transmitido pela internet, por exemplo? Por exemplo, as palestras. Porque, lógico, elas têm um limite de pessoas, né? Por conta do espaço físico. É possível transmitir? Olha, eu já estou pensando aqui em mim. E agora eu tô com o telefone aqui na minha casa, é tudo junto, né? Mas eu vou primeiro terminar essa tua pergunta aqui antes de abrir a porta, gente. Tudo que tá sozinho em casa é isso. Me perdi até do que você perguntou do. Eu digo de fazer a transmissão online, porque, por Ah, exemplo, as palestras, sobre né? isso hoje. O que acontece? A Semana Criativa, ela quase toda acontece no Centro Histórico. O Centro Histórico tem restrições muito sérias com relação à internet, porque a gente não tem cabeamento de internet. A internet é Ah, rádio. Então, em tese, a transmissão ela não funciona. Eu vou ter que atender o interfone. Vocês pode vão me ir. esperar? Claro. Espero, claro. Pode ir, sem problema. Gente, ao vivo é desse jeito, acontece tudo, é tudo normal. E a gente vai batendo papo aqui enquanto isso. Lembrar para vocês que semana que vem a gente tem Decornautas aqui, na quarta-feira, vai ter a Cioli Félix, e a gente está trazendo um projeto lindo do Pé Esquerdo Design, que é uma empresa lá de Brasília que faz próteses a custos reduzidos. Bom, aproveitei e dei uns recados aqui, Simone. Boa, boa. Estou Então, a gente falando está. aqui para o pessoal que a gente vai ter um pessoal de Brasília que chama Pé Esquerdo Design, que eles fazem próteses, impressora 3D a baixo custo para pessoas carentes. Eles vão Ai, que estar aqui com a gente no final do mês.
É um projeto muito bacana, acho que você deve conhecer. Depois vou mandar o contato deles para você. Quero sim. E aí, então é isso. Então a gente está vendo, hoje a gente está falando com o pessoal que faz a transmissão, que faz a parte toda de vídeo, né, durante o festival, de que forma a gente pode fazer essa transmissão. Acho que vai rolar sim. A gente encontrou aparentemente uma solução. Então a gente vai ter transmissão ao vivo no canal da Semana Criativa no YouTube. Olha que legal. Não teve, mas foi em outro lugar. A gente fez as palestras fora do centro histórico, aí foi mais fácil. Só que as pessoas reclamavam um pouco que era distante, não era ali no centro histórico. Então a gente voltou para o centro histórico e aí tem essa restrição que a gente está tentando aí já arranjar um meio. Mas assim, 90% de certeza que vai ter transmissão ao vivo das palestras no YouTube, sim. Isso é muito bacana, é interessante, porque, por exemplo, eu estou aqui no exterior, que não tem como ir, né? Não tem como ir nesse momento, e outras pessoas também, né? A gente tem uma comunidade brasileira grande aqui, que tem saudade, muito mineiro aqui, muito goiano, e vou divulgar para as pessoas, não sabia dessa Vai, parte, isso é importante. Como? vai ter um goiano também dando palestra esse ano, que é o Marcos É o Camargo. Marcos Camargo, que é um talento de Goiás, né, que faz um trabalho lindo com ceramistas lá da cidade. Ele chama Coralinas, né, porque ele é da cidade da Cora Coralina, ele é de Goiás Velho, que é a cidade da Cora Coralina, a poeta, e ele faz um trabalho belíssimo. O Marcos é um talento, é de Goiás, está fazendo um trabalho lindo lá na Itens com a Mariana Amaral, que a gente entrevistou aqui e mostrou, e é um talento. Estou atrás dele para entrevistar, ele está fugindo, mas não estou conseguindo. Bacana. E eu acho que é isso. A semana, embora ela aconteça em Minas Gerais, com todo esse jeito mineiro e acolhedor de receber, a semana não é um festival mineiro. Então, isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado, assim, de quando fazer uma curadoria, de trazer sempre designers e artesãos do Brasil todo. É um festival brasileiro. Isso mesmo, né? Então, esse ano a gente vai ter artesão do Amazonas, vai ter o Marcos que vem de Goiás, o Rodrigo que vem também com as coisas dele também lá de Maceió, de Alagoas. Então, acho que a ideia é essa, né? Seja um ponto de encontro de todos nós, assim. Acho que o fato da gente estar aqui bem no Minas, mais uma região mais central, acho que para a gente falar disso de Brasil fica mais Fica mais. fácil. Assim. E como é que as pessoas chegam aí, Simone? Eu vi na live de ontem, eu vou fazer a mesma pergunta porque eu acho pertinente, acho interessante. Como é que as pessoas chegam aí, né? Como é que são os acessos, né? Eu acho Você estava falando no começo, né, que as pessoas tinham meio isso assim, não tem avião, enfim. não é fácil. Não vou dizer que é fácil, não é. Mas acho que é aí que está a graça da história, porque Tiradentes ela é tão preservada, ela é tão diferente por ela não ser um lugar muito fácil de chegar. Se fosse fácil de chegar, talvez já tivesse mais descaracterizado, né? Então, eu acho que isso faz parte do charme dela. Eu, particularmente, se a pessoa gosta de pegar a estrada, eu gosto de ir dirigindo, né? Quando eu vou, eu acho muito tranquilo vir de São Paulo para cá, faço isso direto. As estradas são ótimas, é uma viagem gostosa. Mais ou menos assim, você pega a Fernão Dias, vindo de São Paulo, e você entra depois numa estrada que eu esqueci qual que é a BR, qual que é, mas é uma entrada que fala para Lavras que você pega. Aí é uma estrada de mão dupla, tem muito caminhão, ela é mais chatinha, últimos 100 quilômetros. Mas de uma maneira, até lá pela Fernão é bem ok. É bom ir de grupo, né? Juntar grupos. Pega um carro Grupo, só e vão 4 pessoas e vai revezando para dirigindo. fazer assim, a própria viagem já ser o programa. Então, você vem Justamente. de São Paulo, já ir parando, já ir curtindo, eu acho isso mais divertido. Mas e outra, né? Chegar em Tiradentes, todo mundo fica louco querendo comprar coisas aqui e se tá sem fica mais difícil. Pode vir de ônibus também, tem ônibus leito dos principais lugares. Nesse caso, você para em São João del Rei. São poucos ônibus que param em Tiradentes mesmo. Que Mas é São outra João del cidade linda. E é colado Tiradentes, realmente é 10 quilômetros. Você pega um táxi ali e vem para Tiradentes. É uma distância às vezes até menor que de um bairro para outro de São Paulo, por exemplo. A outra possibilidade é você vir de avião até BH. Nesse caso, a gente está com uma agência parceira de turismo chamada Global Tour. No Instagram, acho que é @Global Legal. Tour.
Você pode fazer comprar passagem com eles ou simplesmente comprar o transfer do aeroporto até Tiradentes, porque eles têm uns horários que eles estão oferecendo transfer. Então, isso foi uma comodidade que a gente acabou tendo para esse ano, né? Porque muita gente que vem do Sul, que vem do Nordeste, não tinha, chegava no aeroporto e aí como é que faz para chegar em Tiradentes, né? Então, agora tem essa possibilidade do transfer, só tem que ver os horários que tem o transfer. E que outro jeito? E temos helicóptero em Tiradentes, tem 2 helipontos. Tem Então, esse ponto. Ah, tá maravilha. É, então se alguém é uma quiser pedir cidade, helicóptero, é uma cidade super acessível, né? é, E é isso que você falou, tem que começar a fazer um programa de viagem, né? A gente tem que lembrar que Inhotim começou desse jeito, né? Não é um lugar de tão fácil acesso. não. Mas a vantagem do Inhotim, acho que em relação à semana, é porque ele é mais perto ainda de BH. Né? Então, Inhotim fica aqui exatamente, tem Tiradentes e BH ali. É, Mas também, né, é um lugar que... Aliás, olha, aí tá um passeio já em Acílio. Vem para tirar Semana Criativa, depois vai para Inhotim, as pessoas, volta para... as pessoas poderiam começar a fazer isso, se programa. Vai para Inhotim, vai para a Semana Criativa, se programa para ir tudo junto, né? E outra Isso já coisa, tem mais é um uma pacote. coisa nesse pacote de viagem que as pessoas têm que prestar atenção: turismo arquitetônico, porque Minas é um celeiro da arquitetura brasileira, importantíssimo, né? Uhum. Fazer um tour por essa cidade, Tiradentes, ah, Ouro. Ouro Preto, são cidades históricas. Para quem estuda arquitetura, é maravilhoso. Já encabeça tudo, né? Design, arquitetura, arte popular e tudo junto, né? Simone, Tudo junto. eu queria falar num outro assunto, que é a escola. Eu queria que você falasse sobre isso. O Paulo Alves, quando esteve aqui comigo, ele falou sobre a escola, falou sobre a semana e tudo. E eu queria que você falasse sobre esse outro projeto, né? Que eu tenho acompanhado aqui e estou ansioso. O Paulo falou, porque foi o Paulo que começou com essa história, lá em 2007, ele que botou essa pilha. É, o Paulo, ele, quando a gente fez a primeira semana criativa no festival, ele me puxou assim, e o Júnior, que é meu sócio, falou assim: vocês têm que fazer uma escola para falar desse design brasileiro, desse design feito à mão. E naquele momento, imagina, a gente estava lutando para botar um projeto de pé, um festival de pé, a gente achou a ideia incrível, mas assim, sonho distante, né? E aí, em 2019, a Bel Lobo, ela teve um programa chamado Quem Mandou Me Convidar, que era exatamente um coletivo de pessoas para fazer uma reforma, para fazer uma mudança, mas não numa casa. Era uma coisa maior que isso voltasse para a comunidade. Aí ela olhou para a gente, ela já sabia desse desejo da gente ter uma escola, e ela falou, vamos fazer, a gente conversou com ela, vamos fazer o que quem mandou me convidar aqui, Bel? Daí a Bel pirou na história, vamos fazer. Aí veio a pandemia, cagou tudo, a gente morreu, engavetou a história. Quando terminou a Semana Criativa de Tiradentes do ano passado, a gente... só um parênteses, é que a gente sempre quis fazer a escola da semana que ela fosse na roça. A gente não queria ela no centro histórico de Tiradentes. A gente queria que fosse um lugar assim, fora do óbvio, um lugar onde as pessoas realmente pudessem viver uma história ali, nossa, brasileira de profundo, né? Porque Tiradentes, o centro ali já tem seu movimento ali, já acontece, né? Agora, vamos lá, vamos mostrar um outro lado de Tiradentes, né? O que tem ali, conhecer as pessoas, assim, que são os moradores daqui. Então, a gente queria levar realmente a escola para a roça. E aí, né, cuidado com o que você joga para o universo, porque volta, era bem isso. A prefeitura tinha uma escola na comunidade rural aqui de Tiradentes que estava desativada há 6 anos. E eles estavam incomodados com isso, né? Uma pessoa especialmente chamada Rogério, que trabalha na minha prefeitura, ele falou, escola não se fecha, a gente tem que fazer alguma coisa com esse lugar. E aí ele ficou sabendo que a gente tinha esse desejo e ofereceu, a gente fez uma parceria, um comodato com a prefeitura, através do instituto que a gente tem, e de poder ocupar essa escola no período de 10 anos e fazer a escola da semana. O que vai ser essa escola, né? Essa escola vai ser um ponto que a gente não tem hoje para trabalhar com os artesãos. Então, imagina que hoje a gente está com um grupo, hoje já tem quase 80 artesãos que a gente trabalha. Quando a gente vai ficar indo de um lugar para o outro, a gente perde muito tempo. Então, a gente precisava de um lugar onde a gente tivesse uma estrutura de marcenaria, de cerâmica, enfim, para poder trabalhar com eles.
E também ser um lugar para Vocês todo. vão fazer uma Bauhaus na roça, essa é a palavra. Na verdade, é uma Bauhaus em algum ponto, sim, Porque porque a Bauhaus tinha isso, né? A Bauhaus tinha isso, a marcenaria, a arte, tudo misturado. exatamente, eu acho que misturar todas as artes, né? Acho que era muito. A proposta era essa, literalmente. Você Mas, romper com as coisas tradicionais e misturar tudo, né? exatamente. É um documentário na Netflix sobre a Bauhaus, inclusive. Mas a grande inspiração mesmo é uma escola da França chamada Bois Boucher, ela é mantida pelo Instituto Vitra, com cursos de verão, os irmãos Campana, Marcelo Rosenbaum, um monte de gente bacana já deu aula lá. E, assim, claro, guardadas as devidas proporções, eu estou falando só de sonho, de inspiração, mas eu acho que a gente tem esse desejo de ser uma escola, não é uma escola tradicional que você senta, não, é um lugar que é muito mais de você pensar no coletivo e pensar em produtos e saber conhecer técnicas dos artesãos, como você traz uma técnica do forno de cupinzeiro para o dia a dia, é mais um lugar de você juntar arquitetos, designers, e a gente ter essa vivência assim, de Brasil, mais desses saberes antigos, né, tradicionais, e como trazer isso e todo mundo trabalhar junto. Então é uma coisa muito... eu acho que vai ser muito especial. Assim, eu estou muito animada com essa escola. Então a gente vai ter esses dois lados, né? O projeto social da Semana Criativa vai funcionar nela, mas ela vai ter esses cursos pagos também para poder abrir esse espaço para todo mundo ter Já, acesso. né, também, para poder ter. Porque E você acho que tem. desse design feito à mão que a gente gosta de falar, porque no Brasil a gente tem muita... Aliás, eu acho que a gente só tem, se eu estiver errado alguém me corrige, eu acho que a gente só tem faculdade de design industrial, né? Então, na hora que a gente fala aí a gente não tem um lugar onde você aprenda essas técnicas tradicionais, sabe? Artesanal, né? Não tem isso. Não tem um lugar Tem. que aprenda isso. E outra coisa que é importante, que é uma coisa que eu tenho sempre falado para os designers aqui, para os artistas e tudo, né? Porque as pessoas. A gente tem que lembrar que o artesanal na Europa, por exemplo, era passado de família para família. Os filhos aprendiam com os pais e aquilo iam saber que ia se passando, né? De pai para filho. Quando você não tem a sua família e tudo, como é que essa arte vai ficar? Para quem que isso vai ser? Para quem vai ficar esse legado? Isso tem que ser aprendido por alguém, né? Eu penso muito nisso, assim. Eu tenho conversado com alguns designers, por exemplo, filhos, ou que os filhos não querem tocar os negócios, né? E aí vai se perder tudo isso. Então, acho que tem que ser feito alguma coisa nesse sentido. É uma coisa que eu tenho falado muito com os designers aqui, é uma coisa que eu sempre pergunto para eles, né? Quem que vai dar continuidade para o teu trabalho, né? Por que não está ensinando isso para alguém, né? Por exemplo, a gente vê aquele trabalho maravilhoso da Júlia Krantz, lindo, né? Quem que vai continuar, não é? Que é um trabalho maravilhoso. E outros também, né? E o artesanal brasileiro também, que você vê, que coisa está se perdendo. Se não valorizar, as próximas gerações não vão querer fazer isso, porque, eu vou fazer isso, ninguém valoriza, meu pai não ganha dinheiro com isso, não sei o que lá, vou trabalhar no telemarketing como um caixa, porque é mais... Então, assim, se a gente não começar a valorizar, a gente vai começar a perder a nossa história mesmo, isso é fato. Falando na escola da semana, né? Eu queria que você falasse sobre isso aqui que foi criado para a escola, né? Isso, Que eu achei muito lindo. quando a gente pegou essa escola, né, e eu acabei não contando para vocês, falei da Bel e acabei fugindo um pouquinho do assunto, o projeto são todos os Cobogó juntos. O projeto da escola, né, arquitetônico, né, essa reforma, está sendo tocado por um grupo de arquitetos e designers, amigos, que toparam participar dessa empreitada com a gente. Então, tem a Bel Lobo, tem o Paulo Alves, tem o Paulo Biak, tem a Ana Vaz e o Alex Roussek de Minas, a Lígia Agostini, tem uma galera, o Alexandre Salles também do IED de São Paulo, também, que também é O Luke arquiteto. Gomes também está participando. Um coletivo assim, multidisciplinar para fazer esse projeto acontecer. E essa arvorezinha desse cobogó, na verdade, ela é o avatar da Semana Criativa no Instagram. Exatamente.
E aí na escola a gente resolveu derrubar todos os muros e para que a comunidade não entenda a escola como uma coisa, agora vem uma escola aqui que é para pessoas de fora, não é mais para a gente perdeu a nossa escola, né? A gente não quer causar, a gente não quer que seja assim. Então a ideia foi realmente derrubar o muro da escola e fazer ela muito com cobogó, ter essas aberturas, ter essa coisa mais fluida e tal. E aí veio a ideia, por que a gente não faz o cobogó da semana? Que é usando esse avatar, que foi é um desenho da Ardi Design, que é um escritório de BH, e que o Paulo Biak adaptou para poder funcionar como cobogó. Ficou lindo. Ele é lindo. Quem está fazendo esse projeto, quem está fazendo esse cobogó é a Divina Terra, que é uma fábrica de... Ela que faz aquele cobogó dos Irmãos Campana, inclusive, sabe? Que é a mão. Não sei se Sei, você... eu já né? vi. É que foi mostrado agora no DW, né? Foi feita uma instalação. É, Esse é o outro. Eles esse é já fizeram outro, né? Ah, a mão. tá. O da mão Agora, foi criado foi criado por um projeto deles, eu acho que para. eu acho com a Lama de Mariana, tem uma história assim, com Mas a foi Lama para um da... aquilo foi para um projeto no exterior, se eu não me engano, não é isso? Foi Não sei dizer exatamente disso. Eu sei que foi criado, tinha uma história mesmo com a lama da barragem que se rompeu. E quem fez esse projeto, e quem está fazendo o nosso Cobogó também, é a Divina Terra, que ela fica no Vale do Jequitinhonha. Então, tem um processo todo de produção que é totalmente artesanal. É lindo, assim. Aliás, vale a pena muito olhar o site deles, porque além do Cobogó da semana, eles fizeram dos Irmãos Campana. Recentemente, eles fizeram uma linha também para o Alfio Lise. E eles fazem outros revestimentos também, mas sempre com essa O Alfa pegada. está trabalhando, está fazendo, lançando um produto bem bacana com eles também. Eu estou acompanhando. Eu publiquei, eu acho, o produto do Alfio e comecei a seguir eles por conta de vocês. Quando eu É, vi o Cobogó, a história do Cobogó, eu fui lá atrás. Falei, nossa, que coisa bonita, não, né? e em Turmalina, que fica no Jequitinhonha, sabe? É um processo todo artesanal. Eles têm também vários revestimentos, assim, é uma empresa bem, bem bonita, assim, sabe? Assim, o trabalho todo deles ali na comunidade também. E aí eles toparam entrar nessa história. A escola vai ter mais de 4.000 cobogós, é uma loucura. E eles toparam criar o cobogó, não, Que doideira. lindo. E esse cobogó vai entrar em linha também. Então, ele vai ser apresentado na Semana Criativa, né? Vai ser o primeiro lugar que ele vai ser exibido. Nem eu vi ainda ele pessoalmente. E ele vai ser vendido na Beolar, a princípio, né? Que é uma muito voltada para arquiteto em BH. Mas acho que eles também vão agora para outros pontos também. Mas a história do Cobogó foi essa, assim. Fiquei muito feliz porque Cobogó, né, aqui tem um monte de arquiteto, sabe melhor que eu, né? Um elemento arquitetônico muito brasileiro, né? Uma coisa que... Brasileiro, né? Mas você sabe que é engraçado que a Patrícia Urquiola lançou uma linha de cobogós agora, né? Não sei se é muito recente, mas ela lançou uma linha que tem essa carona artesanal avermelhada, como é o nosso. É um produto um pouquinho diferente, mas é um cobogó aquilo. E você vê um grande nome do design mundial lançando uma coisa que foi criada no Brasil. criada Né? no Brasil, em Pernambuco. O Cobogó é o nome dos três criadores, né? Dos três engenheiros que A trabalharam nisso. do norte. É um português e dois brasileiros. Eu sei disso porque um dos meus clientes aqui em Londres são brasileiros que vendem cobogós produzidos no Brasil aqui em Londres. Chama-se Cobo London. Então, a gente está fazendo um trabalho aqui de trazer os cobogós brasileiros para Londres. É uma maluquice, mas enfim, a gente está tentando. Leva os cobogós da semana para aí também. Pois é, sabe que é uma boa ideia, porque é muito bonito, assim, né? E a história toda é ser contada, e eles valorizam muito isso aqui, né? É, Porque aqui a gente trabalha com cobogó esmaltado, né? Aquele cobogó mais clássico, esmaltado, bem bacana. Bom, você estava falando aí que o cobogó vai ser vendido, né? E aí eu queria tocar num outro assunto que vocês têm a loja da Semana Criativa de Tiradentes aí, né, para vender os produtos. Eu queria que você falasse sobre isso, porque isso é importante, né? Você criar o produto e ter vazão para poder vender o produto, né? Porque ele vem. E aí os produtos são vendidos o ano inteiro. Como é que é isso, Simone?
verdade, a gente não vende. Quando a gente começou o projeto, a ideia era não vender a gente, como semana, não ser esse ponto de venda. Muito porque a gente tinha essa preocupação, será que as pessoas vão achar que a gente está fazendo esse trabalho todo para vender e para se aproveitar e ganhar um produto, não sei o quê. Então a gente tinha esse receio e não quis, a princípio a gente não quis vender. E aí, de novo, o Paulo Alves, né? Que coisa, né? Jeca, como que vocês não vão vender? Todo brasileiro tem essa vergonha de vender, todo lugar que você vai no museu, alguma coisa tem que ter, sai do museu tem que estar vendendo, você tem que vender. E aí a Aqui gente. é assim, você sai, em qualquer instituição que você entra aqui, tem uma lojinha que tem tudo. Você vai, e aí vai assim, quando tem uma exposição sazonal, como está tendo na Tate Gallery, está tendo Yayoi Kusama. E você sai na lojinha, tem livro, tem Sharp, tem escultura, tem prato pintado, tem tudo. A gente tem Exatamente. que aprender isso. Isso é importante. E aí o que a gente fez? Começou a fazer uma pop-upzinha. Quando eu estava durante o festival, tinha uma lojinha que a gente montava muito tosquinha ali, muito assim, mambem, porque a gente não tinha estrutura de loja, né? Na verdade, a gente não vendia, então era uma confusão sempre de embalagem, de maquininha de cartão, era uma loucura. Até 2019 foi assim. Aí, o que a gente começou a sentir? Que alguns produtos da semana começaram a ser vendidos em lojas. Então, a Jabreton, Diput, tem várias lojas que vendem produtos da semana, né? Que compram direto do artesão. É importante dizer que a gente não quer ser esse intermediário. Dipoti, Breton, quem mais? A Pode falar. loja, eu falei dessas porque essas são as mais famosas, mas tem lojas menores. Eu não sei dizer exatamente todas, porque, como eu falei, eles vendem direto. Assim, normalmente, quando é lojista, a gente pede para negociar com um artesão. Mas a gente começou a notar que tinha produtos que estavam morrendo, que teve todo esse trabalho, o artesão, todo o envolvimento, e aí, por acaso, ele não tinha onde expor, porque às vezes tem um artesão que não tem uma oficina que não tem um espaço expositivo, não tem como receber, tem artesão que já tem essa estrutura. E a gente começou a notar que, cara, produtos que estavam sendo eram um desestímulo, né? Porque você fazia toda a cadeia, todo o processo, aí no final, que é a venda, pá, não tem. Ia. É. A gente conversou com alguns artesãos, foi conversando com eles, o que eles achavam. Na pandemia acabou aparecendo um ponto no Centro Histórico de Tiradentes, é muito difícil achar ponto aqui. A gente apareceu, a gente brinca que a gente abriu, a gente inaugurou fechado, porque a gente não podia inaugurar, né? Mas a gente pegou o espaço. E eles acharam legal e ficaram felizes da possibilidade de ter um espaço no Centro Histórico. Então, a gente vende as peças deles lá. E é também um lugar, um ponto institucional da Semana Criativa, um lugar onde a gente fala do festival e do projeto o ano inteiro. Então, a gente Olha recebe que pessoas maravilha. da cidade que, o que é isso? Eu acho esquisito, Semana Criativa de Tiradentes, que lugar é esse? Aí entra, a gente acaba contando o que é e acaba se envolvendo com o projeto. Que lindo. Então, a loja tem um ano e meio, na verdade, vai fazer um ano e meio, assim, é muito recente nessa história toda. Mas na verdade, a Semana Criativa tá virando um polvo, né? Com vários braços, porque começou, é o projeto, é o festival, é a loja, é a escola. Justamente. Mas é importante isso. E É, tem que ser. É como aqui. Aqui a gente tem isso, né? Você sai na lojinha, tem de tudo que você possa imaginar. De uma joia inspirada até um imãzinho de geladeira. E a reprodução de todas as peças que estão ali importantes, né? é, Isso é caneca, copo, bicho de pelúcia, é importantíssimo. É uma. eu, assim, que era o fechamento de um ciclo ali, né? Não podia. E aí, enfim, aí entrou mais essa história aí E vai na começar a ter venda online na loja? Como é que vai ser isso? Ainda não tem isso formalmente, mas é uma coisa que a gente tem que fazer, É porque necessário, hoje em né? dia, hoje em dia não faz nem muito sentido você ter o físico e não ter o online, né? É uma coisa que a gente já se colocou aí como proposta para logo que terminar a Semana Criativa desse ano, é para onde a gente vai, entre a escola e a loja, a gente vai focar nosso olhar aí para isso. Precisa realmente, e hoje a gente faz isso de uma forma muito informal, pelo Instagram, mas a gente quer formalizar, sim, para eles vai ser muito importante. Isso é importante para a comunidade, é importante para vocês, para o projeto criar mais público também, né? Sim, para Então ter um. vamos lá, vai ter a exposição, as palestras, eu vi que vai ter cinema também, né?
que foi uma coisa que eu não entendi muito bem. Eu queria que você falasse dessa parte de cinema que a gente não falou ainda, né? Ah, Tem tem um, gastronomia e eu sinto falta de uma coisa, de música, porque Minas é um celeiro de poetas, músicos, compositores, terra do Clube da Esquina, né? como o Tiradentes tem muito festival, a gente toma muito cuidado até onde a gente se expande para não invadir A uma questão seara dos outros. a área do outro, né? A gente tem um festival de cinema aqui na cidade, que é bem tradicional, inclusive, mas a gente acabou fazendo esse, que é uma coisa muito voltada para arquitetura, então são filmes de arquitetura, de artesanato, mini documentários sobre arquitetura, design e artesanato, e um sobre algumas tradições, aqui umas lendas da cidade. Foi uma proposta que a gente desenhou junto com a Porto Belo, porque a Porto Belo ela tem uma produção grande de mini documentários com designers famosos. E eu acho que o charme desse cinema vai ser que ele vai ser ao ar livre, ele vai ser todo exibido na parede do museu, que é o Museu Sim, Padre, que foi onde rolou a primeira reunião dos Inconfidentes, foi nessa casa. E a ideia é tudo, é muito, eu acho que é aí que vem essa simplicidade da semana, é tudo cadeira de praia, então vai estar ali um monte de cadeira de praia, ali a exibição vai ser feita na parede do museu, vai ter pipoca, vai ter tudo que tem direito no cinema vai ter lá. E todas as noites, então, a partir das 19 horas, vai ter cinema ao ar livre da muito, semana. muito legal. Tem alguém que está dizendo aqui que está ansioso pela semana. O Gui Guizudo, é assim que pronuncia? Ou Gui Escudo, não sei. Eu também estou ansioso. Estou querendo sair daqui de Londres para ir para aí. Que vem pare, então. Estou querendo levar já os estrangeiros para ir daqui a Ah, pouco. adorar. Não adorar. Sabia que é interessante? Porque eles não conhecem nada da nossa cultura, né? Assim, conhecem muito pouco. É assustador como eles não têm essa visão. Apesar de que o V&A aqui em Londres tem uma peça, eu sempre esqueço o nome do designer, que é um designer badalado nosso, das antigas. Eles têm uma peça deles no acervo de design do V&A, tem uma peça de um brasileiro, que é uma coisa lindíssima. E que deixa a gente com orgulho, né? A gente que conhece dessa área, né? A gente que sai do Brasil ansioso para ver coisas brasileiras aqui e ver um acervo como o do V&A com uma peça de um brasileiro. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi. Né? Emociona, emociona mesmo. Emociona. E é um designer que não é tão. Não só, por exemplo, eu estava esperando ver algo dos Irmãos Campana, não tinha nada dos Irmãos Campana, mas tinha de um designer nosso da velha guarda. Então, a gente fala assim, os caras sabem o que estão fazendo, né? Estão indo ali na raiz do negócio. Bom, papo delicioso, muito bom, A gente já está aqui, acho que quase 2 horas. quase 2 horas. Bom, é assim, os papos aqui vão indo porque são reencontros, na verdade, que eu faço com pessoas que eu gosto muito, e você é uma delas, né? Obrigada. Não tinha Obrigada. como não ter você aqui. Eu tentei trazer você na live do Paulo Alves, nas outras lives, não deu muito certo, porque eu queria falar sobre a semana, né? E o Paulo também falou bastante. A live do Paulo foram 3 horas de live, para você ter uma ideia. Imagina, o Paulo é bom de papo também. Nós tivemos que parar por conta do limite do Instagram. O limite tem 4 horas de, de live. Você não pode ultrapassar isso que eles te derrubam. E aí foi uma delícia e tudo. E sempre tenho falado e tudo. E estava muito ansioso para ter você aqui para falar sobre o assunto. Te agradeço muito. Uma delícia te rever, né? Obrigada. É, Feliz e, te re- e te rever muito feliz. É muito bom ver as pessoas felizes, realizadas no que estão propondo, né? todos. Queria que você convidasse o nosso público, fizesse teu comercial, falasse do site, falasse das redes sociais, como é que acha todo esse conteúdo, né? E convidasse as pessoas para irem à semana. Eu vou mostrar aqui o site da semana, que eu estou com ele aberto no meu tablet. Dá uma rolada para baixo. Tá vendo aí programação? Onde está essa imagem? Volta um pouquinho. Aqui, ó. Aí, ele é um carrossel, isso, né? Se você for passando, ele vai girando os assuntos, tá vendo?
Aí você vai encontrando, tá vendo? Bate-papos, palestras, é só entrar em cada um deles, e aí você vai encontrar todas as oficinas que tem lá dentro e um botão para se inscrever nas Olha o oficinas. desenho aqui, ó, da árvorezinha, para vocês verem, o Tem avatar. lançamentos também que a gente não falou, mas tem também. Olha, o Becos de Tiradentes que faz que entrou aqui na live, que faz a atividade mais disputada da semana, que é um walking tour pela cidade. Já esgotou, viu, Fabrício? Você vai ter que se clonar essa semana que dá Beco conta de dos Tiradentes. Boa tarde, bem-vindo. Bem-vindo. E então quase todas as atividades é necessário fazer uma pré-inscrição para reservar o lugar. Essa é uma visita guiada numa cachaçaria. As visitas guiadas já lotaram, infelizmente. Mas ainda tem bastante espaço nas palestras, nas oficinas, nos bate-papos. E, Aí é só e, você clicar, ó. Você clica na atração, né? Pode e chamar de atração? Pode, né? pode. E aí tem aqui, ó, exposições, tem todo um texto, né? As exposições, né? Uhum. É. É, E o e que é necessário fazer inscrição, vai estar lá um botão escrito inscreva-se. Essa inscrição, ela não é uma garantia de entrada, ela é uma reserva, uma pré-reserva. Caso a pessoa não apareça até 10 minutos antes da atividade, a gente acaba liberando para a lista de espera. uma lista de espera. Ai, Simone, lotou a atividade que eu queria fazer. Não se preocupa, porque tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a palestra lotou, vai ter uma apresentação. Você falou de música, tem algumas apresentações musicais também, ali rolando no conteúdo. Tem palestra. Olha, gente, alguma coisa você vai encontrar. Sem fazer nada é impossível, assim. A gente faz muito conteúdo para que ninguém fique sem ter programa aqui. É Então, de 20 a 23 de outubro. São, outubro, são 3 dias, 3 dias? quatro, 4 dias, né? quatro. Pro- Possibilidade de aumentar isso ou não? Olha, antes a gente fechava domingo na hora do almoço, agora já está domingo à noite, né? Eu acho que pode ser. Eu acho que é o caso, né? Porque a coisa está crescendo de uma forma Pode que eu acho que é viável, não? que a Só gente queria se. mostrar mais uma coisa aqui no site. Ó, aqui embaixo tem uma barrinha com os patrocinadores todos. Toda essa gente aqui bacana, ó. Muita empresa bacana patrocinando. E eu vou mostrar sim, porque é, a gente tem que mostrar quem está incentivando a cultura, o design, o artesanato, um monte de empresa bacana, né? Então, a gente tem que mostrar sim, né? Com E tem uma parceria aí com a Vale do Rio Doce, né? Que é uma empresa gigante. Instituto cultural deles, não é exatamente com a Vale, né? A Vale tem um instituto cultural que só patrocina projetos culturais, né? E a gente conseguiu entrar no radar deles, o que foi muito bom, porque eles patrocinam projetos grandes e para a gente foi importante ter o apoio deles, assim, né? Porque, como eu falei, a semana não é só um festival, ela tem um projeto social, né? Então, não é só botar o festival que vocês veem de pé, né? Esses patrocinadores todos que o Acílio mostrou, na verdade, eles bancam também esse projeto, né? A gente não tem apoio ainda para o projeto. Então, o festival, ele tem muito essa função também, né? De gerar um valor que a gente consiga manter o projeto com os artesãos. E essas Então, empresas fazem diferença, né? Elas têm que ser não, mostradas total, mesmo. total. Assim, Breton, fala, Delpol, Sherwin Williams, Electrolux, Porto Belo, Oxford está aqui, EcoSimple, deixa eu ver aqui, Tapetá, então, entraram mais Delar, alguns, a Divina tá aí ainda, mas ela também tá. Pielaus, que mais? Acho que eu falei todos que estão Uhum. aqui, mas devem ter mais também, né? É importante, sim, a gente tem que mostrar e tem que divulgar. O meu projeto aqui é independente, eu não estou preso com ninguém, então eu falo mesmo. A gente publica primeiro e pergunta depois, de certa forma. Eu sempre falo isso. Porque é a nossa Ah, função, né? É assim que a gente ajuda, a gente vai se ajudando, né? A ver essa corrente. e é Bom, assim, é assim que sobrevivemos, né? é assim que sobrevivemos. Nós nos ajudamos, né? Vamos nos ajudar. Não custa nada. Bom, site www.semanacreativadetiradentes.com.br. Rede social, Simone. Arroba Semana Criativa de Tiradentes, arroba Loja da Semana e arroba
Escola da Semana, que estão Escola começando. da Semana. A Escola da Semana já tem site? Não, né? Por enquanto. A escola ainda não tem site, começou essa semana a reforma da escola, então está bem quentinho. Então agora que a ideia é que em janeiro ela esteja pronta e a gente vai ter bastante novidade aí para o final do ano, começo do ano que vem. Em janeiro vai estar, previsão de estar pronta. Ah, vamos fazer uma live para falar só sobre a escola? Vamos, vamos. Semana, juntar você, o Paulo, a Bel, não sei se a gente conseguiria, reunir essa galera toda, o Luffy. Eu tenho limite de 3 comigo, então tem que ser 4 aqui no ao vivo. Eu e o Paulo são dois padrinhos importantes, a madrinha e o padrinho dessa escola. E aí a gente poderia fazer isso. Vamos ver se a gente consegue? Vamos. Deixo na tua mão. Eu gostaria muito de falar sobre esse projeto que eu acho muito importante. Quero mostrar mais aqui, quero mostrar para as pessoas e falar, tá bom? Deixa o teu comercial aí, faz o convite para as pessoas poderem ir para a semana e precisando de mim, só mandar material que eu publico. Eu publico primeiro, pergunto depois. Adorei. Obrigada. Espero que quem conseguiu assistir até agora, né? Deve ter muita gente que entrou e saiu, porque a gente falou pra caramba. Mas espero encontrar com todos vocês a Semana Criativa. Quem não puder acompanhar lá presencialmente, de 20 a 23, pode acompanhar online pelo nosso Instagram e pelo YouTube também. Esqueci, também temos o YouTube da Semana Criativa de Tiradentes, que lá também tem vários vídeos. A gente tem uma produção de conteúdo bem bacana também lá. Alguns documentários com artesãos. Espero Muito vocês, é bom. isso. Muito bom. Obrigada. Obrigada mesmo. Beijo, obrigado. Obrigado Tchau, sempre tchau. pela simpatia e pelo apoio. Você pode desconectar aí. Namastê. Namastê. Beijo, Simone. Obrigado. Que a semana seja incrível para você. Gente, falei com Simone Quintas, maravilhosa, sobre a Semana Criativa de Tiradentes. É uma amiga querida que eu não via há muito tempo e estou revendo. Eu estava atrás dessa entrevista já tinha um bom tempo e agora ela saiu, né? E eu agradeço a vocês. Vocês já sabem, essa entrevista vai ficar arquivada para as pessoas que não conseguiram assistir ao vivo, tá bom? Todas as nossas entrevistas estão arquivadas. Semana que vem tem Decornautas aqui com a gente. E eu só tenho a agradecer a vocês. Boa noite para todo mundo. Espero vocês semana que vem no nosso encontro semanal de quarta-feira. E vem muita novidade por aí. Boa noite para todo mundo. E até semana que vem. Obrigado. Site Área, assista, acesse essa ideia.